tudo bem? Por aqui, Renata Guimarães. Como vocês sabem, toda semana eu estou por aqui no canal trazendo para vocês uma palavra de vida, de fé, de esperança, um bate-papo, uma reflexão. E hoje, como sempre, iniciando a semana, uma palavra de reflexão daquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. E se você é novo por aqui no canal, desde já se inscreve, clica no gostei, compartilha. A sua interação aqui é muito importante para a gente. E, em nome de Jesus, eu espero que essa palavra fale com você. Eu estava meditando na palavra do Senhor e lendo, né, algumas coisas e pesquisando e estudando. E junto com essas pesquisas vieram algumas dúvidas e eu comecei a analisar, né, porque a palavra do Senhor ela diz para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estava lendo lá em Ezequiel 34:26, que diz assim: Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. A palavra do Senhor é maravilhosa. E eu comecei a pensar nisso e, analisando tudo, eu me lembrei do ano de 2024. Eu acredito que para vocês também tenha sido da mesma forma. O ano de 2024, eu pensando e lembrando, e realmente foi um ano diferente. E eu posso dizer que um detalhe ou um acontecimento de algo que eu nunca tinha vivido antes, até então nunca vi nada igual, que foram as secas. Né? O Brasil todo praticamente sofreu muito com os incêndios, com a seca, com fumaça. Foi algo realmente assim atípico, né? Que nós não estamos acostumados. E eu me lembrei disso e pensando, né, na chuva, no deserto, porque esse texto ele fala que o Senhor vai fazer chover, abundar, né, para o povo e lembrando da sequidão do deserto, lembrando de quão árido é o solo no deserto, do tempo seco. E quando ele diz que ele vai trazer chuva, que ele vai derramar chuva e chuvas de bênçãos, é maravilhoso ouvir isso. E aí eu lembrando daquela aquela situação que nós vivenciamos, pelo menos aqui em BH, eu tive uma sensação muito ruim. Né? Foram longos meses de muito fogo, muitas queimadas. Onde eu moro é alto, então eu consigo ver as montanhas e tem uma serra que é muito conhecida aqui em Minas, que se chama Serra da Piedade. Um lugar lindo. E daqui da minha casa eu consigo vê-la. Mas na época de seca, na época que realmente se alastrou, a gente não tinha visão. Às vezes eu olhava e você não consegue contemplar. Quando você está no deserto, quando você está passando por uma época, uma fase, né? Porque são fases que nós vivemos. Na nossa vida, existe fase para tudo. Desde a criança, desde o bebê, né, a alimentação, a introdução de alimentação no bebê, até a fase adulta, são fases que vivemos. E nós já sabemos disso, mas às vezes nós não conseguimos compreender o quão importante é essas fases para a vida de uma pessoa, para o ser humano. Elas são importantes e não se pode quebrar e nem tirar nenhuma fase dessas. Assim como o clima também, no mundo, existem as fases, as épocas do ano, assim como existem as fases da lua, as fases né, da maré, tudo que influencia é justamente com um propósito. Tem um propósito. E quando isso fica desorganizado, tem consequências. E nós precisamos analisar tudo isso. E só que às vezes é difícil, porque falando, né, às vezes a gente se coloca no lugar, a gente estuda, a gente se preocupa em pesquisar, mas no vamos ver mesmo, na hora que tem que ser vivenciado esses momentos, não são fáceis. Eu não sei em que fase da vida você está. Eu não sei que fase você está passando, que situação você está vivenciando, mas eu fiquei pensando sobre isso. O deserto é árido, é seco, ele realmente ele requer muito do corpo do ser humano e é muito difícil. No deserto, o corpo humano ele não consegue ficar um longo tempo nesse local, porque ele traz desconforto. E me lembrando dessas queimadas, me lembrando do ano de 2024, mas nessa área mesmo, nessa fase de queimadas, nessa situação que nós vivenciamos, eu fiquei pensando como é difícil às vezes, porque a sensação que dava era de que o corpo estava cansado, trazia um certo desânimo, e é assim que nós ficamos, quando nós somos expostos a algo desconfortável, a algo desfavorável. O deserto, ele nos leva a esse extremo, nós não conseguimos ficar confortáveis no deserto. E quando eu falo de deserto, eu estou falando exatamente do deserto. Um lugar seco, árido, um lugar sem vida.
Você às vezes olha imagens, por exemplo, você pode dizer, Renata, eu nunca fui no deserto, mas você conhece o deserto, você sabe o que é o deserto. Lá não existe vida. É um imenso lugar onde você não consegue ver onde o horizonte termina e você é completamente levado ao extremo do seu limite. Exatamente assim na nossa vida, quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós passamos por um tempo de realmente extremo, onde chega um determinado momento que bate o desânimo, porque a gente não aguenta mais. Quando eu falo de deserto, eu falo do deserto físico, mas eu também falo do deserto emocional, espiritual, intelectual. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos fase. E essas fases, elas têm que ser vencidas. Nós precisamos avançar. O deserto, a gente sempre escutou isso, eu acredito que você também. O deserto não é lugar de parada, é lugar de passagem. Às vezes, Deus permite que nós passemos por determinadas situações que é justamente para nos provar e aprovar. O deserto é um lugar que nós passamos, mas não é para ficar lá. É para crescer em nós, aprendizado, experiência. É para que nós possamos realmente ver as nossas forças e conseguirmos avançar, progredir. É como uma criança. Se você começar a ensiná-la a andar, você libera ela para poder estar andando, para aprender a andar, ela simplesmente sozinha, ela vai, se você deixar. Mas se você prender, se você ficar, passar o tempo todo é, limitando ela, você percebe que ela não avança, ela não consegue se desenvolver. E não é só uma criança, qualquer fase da nossa vida. Se somos limitados, se somos barrados, nós não conseguimos progredir. Qualquer ensino que você tiver, que você se começar a fazer, começar a aprender, se você não progredir naquele ensino, você não vai à frente. Você para no meio do caminho, você desiste. Porque junto com essa exposição, ela vem o desânimo. Se você para, você pode morrer. Por isso eu digo para você, deserto não é lugar de parar, é lugar de passagem. Ali você tem aprendizados, ali você vê até onde o seu corpo consegue, você é exposto a muita coisa que força você a avançar, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas. O Senhor está com você. Você não está sozinho no deserto. Você tem alguém ali te amparando. E é o Senhor dos Exércitos. E ele te leva por esse caminho. Mas ele te guia durante esse caminho. Aqui na palavra, Deus não está prometendo não apenas abençoar o seu povo, né, com chuvas, chuvas de bênçãos, mas essa vitória, ela se estende a todos ao seu redor. Você tem que ter plena convicção disso. Esse deserto que você está passando, ele vai passar. Assim como eu disse para vocês que na época das queimadas, a nossa visão ela fica turva, tudo fica cinza, é muita fumaça misturado com fuligem, aquela sensação ruim, é desgastante para o nosso corpo, porque dá uma sensação de cansaço. Nós ficamos fadigados realmente. Né? Existe um peso, o dia parece que não rende. E nessa época era exatamente isso que eu sentia. Eu estava louca para que passasse esse tempo logo, louca para que viesse uma chuva. O povo até começou a orar, o povo de Deus começou a orar. A igreja que eu frequento, as pessoas faziam constantemente orações pedindo a Deus: derrama chuva, porque é algo que traz desconforto, era algo que nos fazia ficar realmente fora da nossa zona de conforto, daquilo que nós estávamos acostumados. O nosso corpo foi levado ao limite, assim como o calor extremo, como o frio extremo. E às vezes essas situações, elas vêm para nos fazer avançar, para nos fazer prosseguir. E isso mostra que a vitória de Deus, essas bênçãos de Deus, elas não estão limitadas, mas elas transbordam. Você observou que a palavra diz: vou fazer chover, chuvas de bênção? Está no plural. Chuvas de bênçãos. Não é gotas. Deus não vai fazer chover gotas, ele vai fazer chover chuvas de bênção. E a chuva, no contexto bíblico, ela é símbolo de provisão, de favor de Deus para nós. Em tempos de seca, a chuva traz para a nossa vida renovação. Deus está dizendo que Ele enviará a sua provisão no tempo certo, nem antes e nem depois, tudo exatamente no tempo dele. E essas chuvas de bênção, elas serão, né, aqui no caso, Deus enfatiza que não será apenas uma chuva comum, mas chuvas de vitórias. E isso significa abundância de graça. Quando o Senhor, ele derrama, né, bênção sobre as nossas vidas, provisão para as nossas vidas, elas nunca são pequenas. É incrível, na verdade, como Deus é detalhista. É incrível como, quando o Senhor abre as janelas do céu sobre as nossas vidas, nós podemos perceber.
o carinho de Deus nos detalhes. Só que isso, infelizmente, nós, seres humanos, nós estamos acostumados a sempre perceber isso depois que passamos pelo deserto. Né? Lá na frente, quando tudo se organiza, quando vem a chuva de Deus, aí nós paramos e pensamos realmente, nós vamos ver que lá atrás, como que Deus trabalhou nos detalhes. E ele trabalha nos pequenos e grandes detalhes. Ele é muito detalhista. E essa, no caso, essa abundância dessa graça, essa provisão de Deus para nós, na restauração, né, e na vida espiritual, essa promessa, ela aponta para a fidelidade de Deus em cuidar do seu povo. E isso pode ser aplicado tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, não quer dizer que é só no âmbito espiritual, é em todas as áreas da nossa vida. E Deus é quem sustenta, mas, assim, você pode até pensar e falar e questionar por que eu estou passando por essa prova. Você pode até chorar, desanimado e falar: Deus, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou suplicando, porque às vezes a sua alma está doendo, você está clamando por uma resposta, por um milagre, por uma intervenção divina nesse deserto ao qual você está enfrentando. E sabe que Ele está te ouvindo, o Senhor está te ouvindo. Você não pode desanimar, você não pode parar, você não pode largar a rede, né? Você não pode largar a rede. O milagre está aí. Eu vi uma frase e eu acho ela linda. Quando chega o tempo de Deus, você não precisa lançar a rede para pegar o peixe. O peixe ele pula na sua rede. Ele que vem, ele que procura a rede. Porque chegou o tempo. E durante esse deserto, Deus é quem sustenta, Deus é quem cuida do seu povo. Assim como um bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Né? A sua vitória, ela não se limita a nós individualmente, mas ela se espalha para aqueles ao nosso redor. Porque quando Deus derrama dessa chuva seródia, essa chuva que vem no tempo certo, que vem na época certa, porque a chuva seródia, ela cai na época de colher os frutos. É um tempo antes de colher esses frutos. Então, assim, a chuva, ela vem no tempo certo e ela vem para nos ensinar a confiar no tempo de Deus. Então, esse deserto que você está vivendo, saiba, meu querido, em nome de Jesus, vai passar. Não importa o que seja. Porque Deus, ele é suficiente e ele é maravilhoso e ele faz milagres, por mais que você pense assim, Renata, não tem como. A situação que eu tô vivendo, ela é difícil. A situação que eu tô vivendo tá totalmente o contrário, tá totalmente desfavorável, tudo tá desfavorável. Não parece que tem uma luz lá no fim do túnel. Não parece, na verdade, eu estou vendo, está enfumaçado, a minha visão está acinzentada, está turva, eu não consigo enxergar lá na frente a vitória. Mas porque você está passando por esse momento de sequidão. Você está passando por esse tempo ainda no deserto, mas vai chegar a sua vez. E a chuva, quando ela vem no tempo certo, ela é maravilhosa, porque ela vem sendo derramada sobre nós. E ela vem abundante e vem em provisões. Ela vem, independente se é material, se é espiritual, se é cura, se é restauração emocional, se é crescimento espiritual, ela é derramada sobre as nossas vidas em forma de graça do Senhor sobre nós. Então você precisa confiar. Esse versículo, ele é um convite a confiar na fidelidade de Deus, né? E esperar pela provisão dele no tempo certo. Ele promete não apenas cuidar de nós, mas fazer de nós uma vitória para os outros, porque a nossa vida, ela é um testemunho. Essas provas que nós passamos, que nós vivenciamos, ela é um testemunho. Nós não passamos por provas apenas por passar, ela serve de testemunho para outras pessoas, para edificar outras pessoas. Assim como na Bíblia tem várias histórias, essas histórias servem para nos edificar. Como que a chuva pode vir, né, no tempo seco, no deserto? E isso é importante, você parar e analisar. Mas aí você pode fazer a pergunta que eu fiz. Como que chove no deserto? Ou no deserto chove? Foi o que eu questionei. Eu falei, Senhor, como que chove no deserto? Deus faz o impossível acontecer. Né? No deserto, naturalmente, não se espera a chuva. O deserto, naturalmente, é seco o tempo todo. E a seca, ela representa um momento de escassez, momentos de dificuldades, momentos de crises, de desânimo. Mas Deus, ele é especialista em transformar cenários impossíveis, né? E ele pode fazer chover, onde humanamente não há esperança. Ele pode fazer um milagre, onde humanamente é impossível. E lá em Isaías 43:19, a palavra diz assim, ó, eis que faço uma coisa nova. É o impossível do Senhor.
É a transformação do Senhor chegando, é o transbordar do Senhor chegando nesse deserto, nessa sequidão, nesse momento de desânimo que você está vivendo, nesse momento de turbulência, nesse momento onde você está na expectativa de que algo aconteça. E você clama ao Senhor, que você suplica ao Senhor, muda essa realidade, muda essa situação, me faz sair daqui, me move desse lugar onde eu estou. Árido, seco, desértico. Parece que Deus está distante. Às vezes a gente tem aquela sensação de eu tô sozinho, nada tá acontecendo, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô clamando, nada acontece. E aí você, ao invés de buscar mais, ao invés de se colocar mais diante do Senhor, dá aquele desânimo, porque é natural. Aí você não quer orar, você não quer clamar, e aí você não quer ir na igreja, e aí fica aquele ciclo que vai se repetindo. E com isso, a morte vem. A morte chega. Quem fica no deserto por muito tempo, a morte chegará. Porque ali ele não tem estrutura, ali ele não tem ele não tem o que traz vida para ele. Ali ele não tem o alimento propício para ele, ali ele não tem o que o corpo precisa, o que a alma precisa. E aí Deus vem com essa palavra, que vai derramar chuva. A Bíblia fala sobre chuva seródia. A chuva seródia, na palavra, quer dizer aquela chuva transbordante. É que vem mesmo para trazer vida. E relembrando do ano de 2024, sobre as queimadas, sobre aquele tempo seco, quando veio as chuvas, quando iniciou o tempo de chuva, que foi no final de novembro, aqui em BH, bastou-se 2 dias de chuva. Foram 2 dias de chuva suficiente para mudar completamente a visão, para mudar completamente o clima. Limpou-se o clima. Aquele cheiro suave de brisa e não mais de fumaça. As árvores, dava para ver e sentir a alegria das folhas e das árvores que receberam aquela chuva que limpou toda aquela fumaça, aquela fuligem que existia. E a chuva seródia, ela era a última chuva antes da colheita. Ela era essencial para que os frutos amadurecessem. Deus promete enviar a sua presença para restaurar aqueles que estão secos espiritualmente. Então, é extremamente importante você passar por essa fase, mas ali alimentado e seguindo o caminho. Não desanime. Não desanime. Quando a chuva de Deus vem, tudo muda. Ela vem com força. E um toque de Deus, ele pode mudar toda a situação impossível que você está achando impossível, Deus muda completamente. Em Joel 2:23, a palavra do Senhor diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos, porque o Senhor vai derramar chuva temporã, a chuva seródia. Então, creia que o Senhor está vendo tudo, Ele está acompanhando tudo, e Ele está com você nesse processo. No deserto, parece que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. É o Senhor ali, como o pai ensina o filho, Ele incentivando o filho a dar os primeiros passos, Ele incentivando o filho no caminho. É você incentivando seu filho que está na pré-adolescência ou adolescente, você está incentivando ele a andar sozinho. Se você for ajudá-lo em tudo, se você estiver o tempo todo ali fazendo tudo para ele, ele não cresce, ele não desenvolve. Tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Ele fica travado. É uma criança que depende de tudo de você, depende que você faça tudo para ele, não se desenvolve. Ele não desenvolve as habilidades de dons, de talentos que ele tenha. Então, é necessária essa motivação. E o Senhor, ele faz a mesma coisa. E, de repente, pode até parecer que está demorando. Esse tempo de deserto está extenso. Espere pela chuva, mesmo no deserto. Por mais impossível que pareça. Por mais difícil, por mais contraditório que esteja a sua situação. Que você diga assim, não tem como, Renata, não tem como. A coisa está totalmente o inverso. É nesse momento, é nesse exato momento que o Senhor está preparando a chuva. Porque aí é nesse momento que ele cria chuva, nuvem, onde não existe. É justamente nesse lugar. Ele vai criar ali a chuva, as nuvens, exatamente, para poder derramar essa chuva seródia sobre a sua vida. Assim como Elias, né, ele viu uma pequena nuvem, ele viu um sinal. Ele mandou o jovem lá e o jovem falou, olha, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele creu, ele falou, é esse o sinal. E você vai ver o seu sinal. Você vai ver o sinal de nuvem chegando. Se você está olhando para o céu, continue olhando, olhe para o céu.
Olhe para o alto, olhe para Deus, que é o único que pode transformar essa sua situação em algo milagroso, em algo realmente transbordante. Lembra da sequidão das folhas? Vai ser aquele momento onde você vai se alegrar no Senhor, porque você vai ver as pequenas gotas caindo. E quando a Bíblia fala sobre que ele vai derramar chuvas de bênção, ele não fala gotas de bênção. Ele fala chuvas de bênçãos, chuvas de vitórias, que é justamente o que vai acontecer. Se você está esperando a chuva de Deus em alguma área específica da sua vida, ore, clame por essa área específica. Porque quando Deus decide mandar a chuva, ela vem com abundância. E ela transborda. E ela não se limita só a você. Ela se estende a toda a sua família, ela se estende a todos que estão ao seu redor. Então se prepare, porque uma coisa nova o Senhor está fazendo. Por mais que os seus olhos naturais não consigam visualizar, por mais que a visão esteja turva, esteja embaçada, esteja cinza, o Senhor está fazendo uma coisa nova. E o seu milagre, a sua bênção, as chuvas de bênçãos, elas estão chegando sobre a sua vida. Creia nisso. E ore, fale com o Senhor. Senhor, que eu possa apressar os meus passos para chegar em direção a esse tempo de chuva do Senhor. Me dá um sinal, Senhor, de nuvem. Me dá um sinal, mesmo que seja pequeno, mas me dá um sinal de que a nuvem do Senhor está chegando para derramar chuva seródia, bênção sobre a minha vida, chuva em abundância. Em nome de Jesus. Ore comigo agora. Pai amado, em nome de Jesus. Nós clamamos pela tua chuva sobre as nossas vidas. Onde há sequidão, traz renovação. Onde há escassez, derrama provisão, Senhor. Onde há desânimo, onde há aquela tristeza, Senhor, envia renovo do teu Espírito Santo sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Faz chover da tua graça, faz chover da tua paz, da tua presença sobre cada pessoa que está ouvindo, que está vendo esse vídeo agora. Que as chuvas de vitória caiam sobre seus lares, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos, sobre os seus ministérios. Que a chuva do Senhor caia sobre os seus sonhos, trazendo vida nova, trazendo restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que tu és fiel, Senhor, e a tua palavra, ela não volta vazia. E nós sabemos que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Então, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua chuva no tempo certo, no tempo do Senhor sobre nós, e que nós possamos superabundar, nós possamos ter essa abundância da chuva do Senhor sobre nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra fez diferença na sua vida, se essa palavra fez sentido para você, se você foi abençoado, querido, eu peço a você, comenta aqui nos comentários, fala comigo, eu vou estar te respondendo. Curte esse vídeo, compartilhe, porque é muito importante. O YouTube ele entrega para mais pessoas, ele vai entregar mais conteúdos para você e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe para que você possa, mesmo em tempos de sequidão, em tempos de deserto, estar frutificando, estar abençoando vidas em nome de Jesus.